Olá, alunos, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre os compostos orgânicos e inorgânicos. Então, vocês acompanhem aqui nos slides. Nós já estudamos durante esse ano alguns itens, né? Como a unidade 1, a unidade 2, e agora a gente está estudando os compostos orgânicos e inorgânicos. Esta parte, então eu vou deixar para que vocês acompanhem posteriormente, então essas imagens, e vou iniciar a partir deste assunto aqui. Só uma pequena revisão do que a gente estudou de água e sais minerais. Então, relembrando que a água é uma substância, então ela é constituída por átomos de hidrogênio e oxigênio, e ela tem como função, então ela é uma molécula polar, perdão, ela serve como solvente universal e ela tem um valor ou um alto calor específico. Ela regula a temperatura nos seres vivos. E os sais minerais, eles aparecem de 3 maneiras diferentes no organismo. Em forma de íons, dissolvidos na água do corpo, cristais, por exemplo, carbonato e fosfato de cálcio nos ossos, e associados a moléculas orgânicas, por exemplo, íons de ferro ligado à hemoglobina, que desta forma, então, ela faz o transporte do gás oxigênio. Os lipídios, nós já trabalhamos em sala de aula, agora a gente vai fazer uma breve apresentação, e os carboidratos. Bom, falando um pouquinho dos carboidratos, né, tem a função energética e são divididos em 3 grupos: monossacarídeos, moléculas simples, disacarídeos, moléculas formadas por 2 monossacarídeos, e polissacarídeos, formado por o encadeamento de monossacarídeos, ou seja, muitas moléculas de glicose. Dessa forma, nós vamos ter os principais polissacarídeos, que é o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. Aqui, estou apresentando de forma bem rápida. Este é um resuminho de todas as informações sobre os carboidratos. E agora falar um pouquinho dos lipídios. Então, os lipídios são os óleos e gorduras, têm a função de reserva energética, isolante térmico e composição da membrana celular, de hormônios e de vitaminas. Os lipídios são divididos em glicerídeos, óleos e gorduras, as gorduras saturadas e insaturadas. Alguns também são encontrados na forma hidrogenada, que são óleos transformados em gordura sólida. Os cerídeos, que são as ceras, presentes nas folhas ou no favo da abelha. Fosfolipídios, que são constituintes da membrana celular, e os esteroides, que são os hormônios sexuais e o colesterol. Então, passando aqui, observamos que eles são insolúveis em água. Os glicerídeos são, de forma resumida, óleos e gorduras, óleo líquido à temperatura ambiente e a gordura sólida na temperatura ambiente. Os esteroides, como o colesterol e os hormônios. Então, lembrando que os hormônios sexuais, que determinam as características sexuais secundárias, né? E o colesterol bom e o colesterol ruim. Qual é a diferença entre LDL e HDL? O LDL é um colesterol chamado de baixa densidade, e então ele causa danos ao organismo. E o HDL é um colesterol bom, que esse sim, ele ajuda muito no funcionamento do organismo. Bom, os fosfolipídios, como vocês estão observando aqui, eles são constituintes da membrana, justamente pela sua condição polar e apolar. Polar é a região que tem afinidade com a água, e apolar é a região que não tem afinidade com a água. Desta forma, nós temos também os carotenoides, que apresentam pigmentação, estão presentes nas células vegetais, auxiliam na fotossíntese, e para os animais eles servem de matéria-prima para a produção da vitamina, como por exemplo a vitamina A, que é precursora do retinol e atua na visão. Aqui mostro para vocês umas fontes
de vitamina A, como fígado, gema do ovo, vegetais folhosos, cenoura, abóbora, azeite de dendê, e também as algas, que são seres importantes, são utilizados como matéria-prima para diversos produtos, e desta forma elas são utilizadas para, como alimentação também. Os cerídeos, que são as ceras, como vocês podem observar aqui, eles são úteis para os animais, no caso a cera da abelha, ou então para as plantas, que confere proteção, evitando a desidratação. Aqui também um resuminho sobre os lipídios. E agora a gente vai falar sobre as proteínas. Então, as proteínas são substâncias formadas por moléculas de aminoácidos ligadas em sequência, formando, então, moléculas de proteínas. O que é um aminoácido? É uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, como vocês podem observar aqui na cadeia. Elas podem ser de origem animal ou vegetal, e as ligações que se formam entre os aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas. Então, esta ligação aqui entre um aminoácido e outro aminoácido, eu chamo de ligação peptídica. As diferentes ligações peptídicas é que vão formar as diferentes cadeias de proteínas. Aqui nós observamos que a proteína tem diferentes formas estruturais. Ela tem uma estrutura primária, então proveniente dos aminoácidos, uma estrutura secundária, onde eu tenho uma cadeia peptídica, e aqui eu tenho duas ou mais cadeias peptídicas formando uma estrutura terciária. E quando eu tenho um conjunto de várias cadeias peptídicas, eu tenho uma estrutura quaternária. E dessa forma, então, eu tenho a formação de diferentes proteínas que atuam em diferentes funções no nosso organismo. As proteínas, elas podem se desnaturar, ou seja, se desintegrar. É uma molécula que pode se desintegrar ou se tornar inativa, dependendo das condições que ela está. O que é a desnaturação? É quando ela sai da sua condição e ela é alterada. No entanto, ela não retorna ao estágio inicial. Um exemplo é a albumina, proteína do ovo, que é desnaturada com a temperatura. Então, elas podem ser desnaturadas com a temperatura, pela acidez, pelas concentrações de sais ou a polaridade do meio. Bom, elas são importantes na estrutura e funcionamento dos seres vivos. Elas constituem o citoesqueleto das células, fazem parte da estrutura das membranas celulares, dão consistência ao citoplasma e realizam reações químicas através dos processos enzimáticos. Bom, que processos enzimáticos são esses? Enzimas são catalisadores biológicos. Elas são altamente específicas, como vocês estão observando aqui na animação. Toda enzima, ela se liga a um substrato, num sistema chamado de chave fechadura, ou, nesse caso, eu posso citar o exemplo da enzima amilase, que ela atua sobre o amido. Então, essa enzima, ela já está presente na saliva, e quando a gente ingere um alimento contendo carboidratos, por exemplo, que é rico em amido, ela vai iniciar o seu processo. Lembrando que, na boca, o pH, ele é um pH mais neutro, não é um pH ácido, então por isso que ela atua num pH ideal para essa enzima. Elas também têm uma temperatura ótima, então ela vai atuar dentro de um limiar de temperatura. Quando a temperatura está muito baixa ou muito alta, ela inibe a sua atividade. Assim, da mesma forma, elas atuam em pHs diferentes. A enzima que atua no estômago, pH ácido, está aqui entre 2 e 3. É o seu pH ótimo. A pitialina, por exemplo, entre 7 e 8, e a tripsina entre 9 e 10. Então, isso aqui a gente observa a escala de pH e a velocidade de reação. Então, quando o pH está ótimo, ela aumenta a sua reação. Quando o pH não está ótimo, ela diminui a sua reação. As proteínas também, elas constituem anticorpos. Ou seja, os anticorpos são proteínas que são produzidos pelos animais vertebrados
com a função de defesa do organismo contra antígenos. Que antígenos são esses? Vírus, bactérias, patógenos, de modo geral. E aqui nós observamos uma célula de defesa, que são glóbulos brancos, produzindo então os anticorpos. Aqui ele vai englobar esses antígenos e vai provocar destruição. Então, isso é de fundamental importância, né, para processos infecciosos, citando como, por exemplo, a infecção pelo Covid-19. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre relembrar só as funções: estrutural, enzimática, contrátil, hormonal, defesa e transporte. São as principais funções das proteínas. Em resumo, quando vocês forem estudar, se atentem para isso. Lembrando que nós produzimos aminoácidos pelo nosso organismo, que são os chamados não essenciais, e nós também precisamos, muitas vezes, ingerir pela alimentação, chamados os aminoácidos não essenciais. Aqui não vou retornar, né, é a mesma explicação que falei antes. E aqui também, só para vocês observarem, né, a importância da reação enzimática. Ok, agora para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas. Então, as vitaminas, elas são absorvidas pelo nosso organismo quando a gente ingere os alimentos reguladores, e não são consumidas nas reações químicas. Elas não são necessárias em grande quantidade. Mas, no entanto, se a gente não ingeri-las pelo alimento, a gente pode ter carência e acarretar problemas de saúde relacionados à superdosagem de vitaminas ou então à sua carência. Então, nós temos a carência total, chamada de avitaminose, a carência parcial, chamada de hipovitaminose, e a hipervitaminose, chamada de ingestão em excesso. Então, são as três condições. Se eu ingerir muita vitamina, eu vou ter uma hipervitaminose, e no caso de carência, eu posso ter total e parcial. Bom, as vitaminas são classificadas em dois grupos. As lipossolúveis, que compreendem a vitamina A, D, E, K, e elas constituem, então, as vitaminas que são solúveis em lipídios. E as vitaminas hidrossolúveis, que compreendem as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B9 e B12, a vitamina C e a niacina. Então, cada uma tem uma função no nosso organismo. Lembrando, então, por exemplo, a vitamina D, eu consigo produzir, sintetizar no meu organismo, aumentar a sua absorção, desde que, então, eu tenha exposição ao sol. Neste momento que a gente está vivendo, isso também é muito importante. Bom, então, encerrei para vocês, essa explicação a respeito dos compostos orgânicos e inorgânicos, e em breve vou estar postando algumas atividades para que possamos complementar esse assunto, tá? Até mais!